Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Ismofete, vai começar a aula do Calvé. Rapaz, moço, eu não quero assistir aula hoje. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Galerinha, vamos continuar com o módulo 2 do Reino Animais. Já tinha alguém falando aí que a gente não ia falar dos equinodermatas, né? Os equinodermos. Foi você que estava falando que não ia ter mais a continuação do Reino Animais? Claro que vai ter, galerinha. Vamos até o fim com os cordados, né? O último filo estudado foi os artrópodes. Galerinha, equinodermos, encerrando aqui o módulo 2. Vamos caracterizá-los? Olha, eu estou com 2 fontes aqui. Só não estou com 3 porque eu não quero. Temos que ter referência, né? Vocês podem também estar solicitando em PDF o material que eu posso estar enviando para vocês. Só para aqueles que solicitam, claro, né? Acompanhe os podcasts no canal do Biocast. Se não tiver no Biocast, porque na verdade são 2 canais. Tem os Amantes da Biologia e o Biocast. Procure. Equinodermos. É o equinodermata. Equino significa o quê? Espinhos, né? A etimologia da palavra. E derme, pele. Então, estruturas, vamos dizer assim, quitinosas, né? Se parece com espinhos. Por isso que daí vem o nome equinodermata. Eles são animais exclusivamente marinhos, ao detalhe, exclusivamente marinhos. E entre eles encontram-se quem? Os representantes. Nós temos as estrelas do mar, que é o mais conhecido, né? Ouriço do mar, pepinos do mar, bolachas do mar, ou bolachas da praia. O detalhe, quando eu falei exclusivamente marinhos, detalhe é o seguinte, a palavra do mar já diz tudo, né? Aí você já sabe que é um equinoderma. Ouriço do mar, estrela do mar, serpentes do mar, ainda tem serpentes, ouriço do mar. Claro que na evolução dos filos, que a gente estuda filos por comparação, né? Comparando um com o outro, é assim que a gente estuda características para a gente não decorar e sim assimilar. Já são triblásticos, assim como os anteriores a ele, né? Lembrando que lá nos quinidários que tem os diblásticos, né? Tem os poríferos. Mas veja bem, aqui nós já temos triblásticos, assim como nos filos anteriores. Celomados também, a questão da cavidade corpórea também já vem nos filos anteriores. E eles se aproximam dos vertebrados por uma característica muito interessante, peculiar. E só são esses 2 filos, os cordados e os equinodermatas, que são o que, galerinha? Deuterostômios. Aquele conceito, velho conceito do blastóporo, que é aquela abertura do intestino primitivo, que é o arquêntero, lá no desenvolvimento embrionário, né? Lá na gastrulação que se forma. E esse blastóporo vai originar quem? Nos deuterostômios. Primeiro o ânus, depois a boca. Então, equinodermas e cordados são os únicos deuterostômios. E é interessante se falar também de simetria desses animais. Né? A simetria, veja bem, ao detalhe. Galerinha, esses animais ele tem uma fase de larvas, onde a simetria é uma, e quando adultos, a simetria já é outra. Esse é outro detalhe. Rabisquem, galerinha, anotem. Usem aí suas observações, né? As meninas são mais cuidadosas, usam umas fitinhas nos seus cadernos. Acho tão lindo aquilo ali. Quem tiver, manda para mim aí, para eu postar no meu Instagram. Quem tiver aquela organizaçãozinha com fitas, com papelzinhos, não sei nem o nome, papelotes, que elas colam, geralmente as mulheres, né? As meninas colam, são organizadas, colam várias cores que tem no caderninho delas
com o conteúdo, a aula de biologia e bota lá. Quem tiver aí, me envia inbox, no caso do Facebook, me marque no Instagram, me envia pelo WhatsApp. Tem tudo meu aí, vocês me encontram. Então me envia esses materiais que vocês têm aí de forma organizada, né? Então, como eu estava dizendo, tem dois tipos de simetria, esses animais. Quando adultos, eles são assimétricos, vamos dizer assim, ou pentarradial, né? No plano imaginário, eles têm uma base com 5 raios, né? É só lembrar de uma estrela, penta, 5 raios, pentarradial. E quando larvas, eles são de simetria bilateral, né? Imagine uma larvazinha, né? Você vai lá, usa um plano imaginário longitudinal e divide a larva em duas metades, simetricamente iguais, certo? Então tem dois tipos de simetria esses animais: sexos separados, fecundação ela é externa e o desenvolvimento é indireto. Já expliquei. Toda vez que se falar em desenvolvimento indireto, é em função da presença da larva. A larva vai surgir. Sexos separados é o mesmo que dioicos. Fecundação externa. Então, galerinha, veja bem. O sistema de locomoção deles é exclusivo. É um detalhe que tem dentro desse filo, quando se fala do sistema de locomoção dele, que a gente chama de sistema ambulacrário. Esse sistema ambulacrário, ele pode ser chamado ainda de hidrovascular ou de vascular aquífero. Galerinha, sistema ambulacrário, hidrovascular ou vascular aquífero. Galerinha, biologia é cheio de sinonímia. Por isso que às vezes ela é chata por causa da sinonímia. Uma coisa quer dizer a mesma coisa de outra coisa. É por aí, mais ou menos. O que acontece nesse sistema ambulacrário ou hidrovascular? Também chamado de vascular aquífero. Já está falando. Olha, a água entra por uma estrutura chamada de placa madrepórica. Já está dizendo, é um orifício principal. Madre, um orifício mãe. É um poro maior que se destaca dos outros. Então a água entra por essa placa madrepórica, que é perfurada, né? A água passa para o canal pétreo. Olha o circuito que a água faz. Placa madrepórica, que é perfurada, né? Ela passa para o canal pétreo, né? O canal pétreo, e chega ao canal circular, certo? De onde é distribuída pelos canais radiais, né? Esses braços das estrelas do mar. Imagine, a água é distribuída para esses canais radiais. Esses canais radiais é como se fosse, esses braços, como se funcionasse como uma ampola, seringa de injeção. Então, esses braços nada mais são do que são ampolas, né, que se preenchem com a pressão da água. E na extremidade dessas ampolas tem o quê? Os pés ambulacrários. Os pés ambulacrários. Então o que acontece? Qual o mecanismo? É por contração dessas ampolas, né? A água ela é empurrada para esses pés ambulacrários que ficam na extremidade, que se alongam, né? E se fixam ao substrato. Tem a presença das ventosas ainda nas extremidades dessas ampolas, desses pés ambulacrários. Então, a contração das ampolas empurra a água para os pés ambulacrários, que ficam na extremidade, que se alongam, né? E se fixam a um substrato pelas ventosas. Ventosas são essas estruturas de fixação. Tem até lá nos vermes, né? Nos plateuminos. O que acontece em seguida? A musculatura do pé, vamos dizer assim, sofre contração, empurrando a água para a ampola, que se distende, ela enche, né? Nesse momento, os pés eles retraem-se, né? Os pés ficam retraídos. Então essa sequência, galerinha, ela é responsável pela locomoção desse animal. Então é interessante que se destaque como característica desses animais, os equinodermas, a presença desse sistema aquífero, também chamado de quê? Ambulacrário.
Então, algumas estruturas que você aponta numa questão de múltipla escolha, por exemplo, pés ambulacrais, sistema aquífero, hidrovascular, ampola, canal pétreo, anote, tudo isso, placa madrepórica, tudo isso tem relação com equinodermatas, com os equinodermas. O sistema ambulacrário, também chamado ambulacral, ele atua nesse transporte de substâncias e também na locomoção, certo? O habitat eu já falei que é exclusivamente marinho. Normalmente eles são bentônicos, vivem no fundo do mar na fase adulta. A respiração, algumas espécies elas respiram por pápulas dérmicas, que a gente chama, pápulas dérmicas. A estrela do mar ela respira por pápulas dérmicas. Outros representantes respiram por tubos ramificados denominados árvore respiratória, certo? Como o caso do pepino do mar. Tem até aqueles que respiram por brânquias. Olha aí como o sistema respiratório deles é diverso. Os ouriços do mar, por exemplo, respiram por brânquias. Então, algumas espécies respiram por pápulas dérmicas, é o caso da estrela do mar. Outras por tubos ramificados, que são denominados o quê? Árvore respiratória, que é o caso do pepino do mar. E outros por brânquias, que é o caso do ouriço do mar. A excreção deles, o sistema excretor, é efetuado pelas pápulas dérmicas também. E o nervoso apresenta assim um anel nervoso em volta do esôfago. Beleza? Então, observe que são animais que já estão mais destacados dos filhos anteriores, em termos de evolução. Beleza? Aí tem as classes, né? Cerca de 7.000 espécies são distribuídas em 5 classes. Certo? A deuterostomia e o endoesqueleto calcário são evidências fortes desse parentesco evolutivo entre equinodermos e cordados. Então, deuterostomia, que eu já falei, que só é encontrada em equinodermos cordados. A deuterostomia e o endoesqueleto, nós temos endoesqueleto. Nosso esqueleto é um endo, que é um esqueleto interno. Um endoesqueleto calcário, à base de sais de cálcio, nossos ossos. Assim também tem os equinodermos. Então, nós temos um parentesco evolutivo com os equinodermos. Nós somos parentes da estrela do mar, galerinha. Nós somos primos ou primas da estrela do mar. Então, quais seriam essas classes dentro dessas 7.000 espécies? Didática, né? Isso aqui é forma só didática. Tem as crinoides, que são os lírios do mar. Ofiuroides, o ofiuro, né? Representante. Asteroides, já está dizendo astro, asteroides, a estrela do mar. Holuturoides. E aí, quem são esses? Holuturoides, pepino do mar. E equinoides, que entra aí bolachas de praia e ouriço do mar. Olha, ofiuroide dá para você perceber que vem de ofídeos, ofiuroides. Então aí entra quem? O ofiuro ou a serpente, né? Serpente do mar. Fica fácil você entender o porquê que é ofiuroide, porque vem de ofídeos, que é cobra ou serpentes, e o representante é a serpente do mar, ofiuroide. Então essas são as principais classes. Olha, aqui no meu material, na referência, tem o revestimento e o esqueleto. Veja bem, os equinodermos eles são revestidos pela epiderme, certo? Agora, abaixo da epiderme existem essas placas calcárias, né, que são articuladas. Justamente essas placas calcárias é que formam o endoesqueleto do animal. Então, equinodermas têm endoesqueleto calcário, é outra característica. Rabisca. Equinodermas têm endoesqueleto calcário. Fechadinho? E os espinhos que eu falava lá, em função do nome do filo, equinos, que vem de espinho, eles auxiliam na defesa, né, e nos movimentos. Projetam-se a partir dessas placas, certo? Dessas placas calcárias. Olha, na camada externa também são encontradas outras estruturas, galerinha. Anotem. Nós temos pedicelárias. Essas pedicelárias são responsáveis pela defesa também e remoção de detritos que vão se acumulando na pele ou na epiderme desses animais. Então, ainda temos, dentro dessas estruturas, pápulas dérmicas,
que são responsáveis pela respiração e excreção em certas espécies, e pés ambulacrais, importantes para locomoção. Então anotem essas estruturas que são encontradas na camada externa desses animais. Pedicelárias, pápulas dérmicas e pés ambulacrais. Cada um exercendo uma função. Beleza? Galerinha, os equinodermos são os únicos a apresentar o sistema ambulacral, também chamado de hidrovascular. Anotem. É essencial para a locomoção, para a respiração, transporte e excreção. Resumidamente, essas estruturas todas que eu falei fazem parte do sistema ambulacral ou hidrovascular. Por isso que o nome é sistema. Veja bem, toda essa fisiologia, vamos chamar assim, desses animais, dos equinodermos, tem relação com esse sistema. Ele é essencial nesses animais. Olha, locomoção, respiração, transporte e excreção, tudo tem relação com o sistema ambulacral ou hidrovascular. Certo? Esse sistema é formado por uma série de canais ambulacrais, pela placa madrepórica, que eu já falei, em função do fluxo da água, por onde a água entra, placa madrepórica, e os pés ambulacrais. Só reforçando o que eu já havia falado, os canais ambulacrais se comunicam com o exterior através dessa placa madrepórica. Fica na região aboral. Opa, detalhe, na região aboral, que tem duas regiões esses animais. Falando ainda do plano arquitetônico desses animais, tem uma região que a gente chama de aboral e uma região que a gente chama oral. Não tem negócio de dorsal, ventral, não. Para esses animais, é região aboral e região oral, certo? Então, esses canais eles se comunicam com o exterior através da placa madrepórica, que fica na região aboral, que é composta de poros, né? Por onde entra a água do mar. Já expliquei. A água ela investe nos canais e é direcionada para onde, galerinha? Para a região dos pés ambulacrais. Então a musculatura contida nessas estruturas, ela exerce pressão na água, que vai resultar nessa contração ou expansão do pé ambulacral. Fica que nem uma ampola cheia. É um mecanismo de seringa. Imagine uma seringa, dá injeção. Né? O cabinho da seringa, que empurra o êmbolo, é o pé ambulacral. Beleza? Observe como é que ocorre o deslocamento do fluido lá na seringa. Incrível, né? Mais ou menos isso. O que mais podemos falar aqui de filoequinodermata? Reprodução já falei, são dioicos, fecundação externa. E o desenvolvimento é o quê? Indireto. Então, galerinha, sem delongas, coloquem no Google imagem, coloquem lá estrela do mar, né, destacando o sistema ambulacrário para vocês terem a noção, porque é podcast, biocast, saber localizar e saber esse fluxo d'água, esse caminho que a água faz, esse mecanismo do sistema hidrovascular ou ambulacrário. Coloca no Google lá, sistema ambulacrário dos equinodermas, beleza? Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Ok, papai Smurf, eu gostei dessa. Então comentem, galerinha, e compartilhem. Abraços.